Então, a aula de hoje, trabalho e energia. Primeiramente, vamos estudar o trabalho de uma força constante. Então, o que é o trabalho de uma força constante? Segundo uma trajetória retilínea. Então, aqui o bloco, né? Na posição A, está atuando uma força F com um ângulo θ, e essa força vai deslocar o bloco azul da posição A até a posição B, percorrendo a distância D paralela ao deslocamento. Então, a caixa está sendo deslocada na superfície horizontal, que é a retinha horizontal, segundo a trajetória retilínea. Eixo X para a direita, passando da posição A para a posição B. Seja D o deslocamento e F a força que atua no corpo de massa M, inclinado com ângulo θ, com a distância D. Então, sempre o ângulo tem que ser formado entre a força e o deslocamento. Então, o trabalho de uma força constante segundo a trajetória retilínea, está aqui a figura, né? Uma caixa está sendo deslocada na superfície horizontal, que é a reta horizontal para a direita, segundo a trajetória retilínea, passando da posição A para a posição B. Seja D o vetor de deslocamento e F a força aplicada ao bloco de massa M. Veja bem que ele tem que falar que a força é constante. Ou seja, se é 10 newton aqui, continua sendo 10 newton aqui. E ela está formando um ângulo θ entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então, o ângulo na figura tem que ser entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então, a formulinha é essa aqui, ó. Trabalho, que pode ser T maiúsculo, igual força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, a formulinha do trabalho de uma força constante, segundo a trajetória retilínea, é trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. O símbolo aqui é o θ, né? É o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Se o trabalho for positivo, é chamado de trabalho motor. Se ele for negativo, é chamado de resistente. No sistema internacional, olha lá, é 1 newton vezes 1 metro, é 1 joule. A unidade de energia ou trabalho, então trabalho ou energia, a unidade é sempre o joule. O primeiro caso é o que nós vamos mostrar no simulador, né? A força tem a mesma direção e mesmo sentido de deslocamento. Ó. Então, isso aqui é uma corda, aí você está puxando a corda para deslocar essa caixa de marcha M, do ponto A até o ponto B. Como o cosseno de zero é 1, vai ficar simplesmente força vezes distância. Então, o que é trabalho? Força vezes distância. A unidade, sempre o joule, né? A unidade de trabalho é o joule, J maiúsculo. Vai ser sempre J maiúsculo, né? Vamos fazer o simulador para descrever o trabalho em joule. Então, está aqui o hominho, né? Nós vamos aplicar uma força de 100 joule. Ele vai percorrer, ó, daqui até aqui tem 15 metros, ó, de 0 a 15 metros. É, maior distância, maior energia em joule. Então, eu tirei o atrito, ó, atrito zero. Então, a energia térmica aqui, que é o trabalho de força de atrito, é zero. Então, colocar uma força de 100, ele vai deslocar 15 metros. Então, força 100 vezes 15 vai dar 1.500 joules. Aqui, em laranja, vamos observar que o valor vai ser 1.500 joules. Olha lá. Aumenta a distância, aumenta o trabalho. Tirei o atrito, força de 100, deslocamento. À medida que o deslocamento for aumentando, o trabalho aqui em laranja aumenta, mas na tábua, o trabalho da força de atrito, como eu tirei o atrito, vai ser sempre zero. Ó, o trabalho, enquanto eu estiver deslocando a tábua, é zero. Então, trabalho, força vezes deslocamento, energia joule. Aqui nesse pedacinho, ó, como ele parou, é porque tem a energia dissipativa. A energia cinética, kinetics, aqui é energia cinética. Quando ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Energia aumentando, energia cinética aumentando. Aí, na hora que ele
bate, ele atinge o repouso, a energia cinética é zero. Então, primeiro caso particular, quando a força tem mesma direção e sentido de deslocamento, a formulinha do trabalho fica simplesmente trabalho igual força vezes distância. A força que nós aplicamos no bonequinho lá, 100 newton, distância 15 metros, 100 vezes 15, 1.500 joule. Bem tranquilo. Agora, o atrito, enquanto a força está para a direita, o atrito está para a esquerda. Então, o segundo caso é quando lançamos um bloco numa superfície rugosa, aí ele desloca até parar. Então, por que que o bloco lançado em uma superfície com atrito, por exemplo, carpete, né? Ou um piso rugoso, você lança um corpo com velocidade v, aí o piso rugoso exerce um atrito no bloco, no sentido contrário, que ó, quando a força está no sentido contrário, é um movimento de freada, né? Então, vai tirando a energia cinética até o bloco parar. Então, o trabalho da força de atrito, o ângulo é de 180 graus. Por quê? Deslocamento para a direita, força para a esquerda. Quando mostrar dois vetores que atuam na mesma direção em sentidos opostos, nós já vimos isso no curso de vetores. Ó. Um vetor para a direita e outro para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. E o cosseno de 180 vale menos 1. Então, o trabalho da força de atrito é menos, sempre negativo, ó, menos que multiplica a força de atrito vezes a distância. Vamos ver isso no simulador, né? Vamos colocar o atrito. Então, agora nós temos um atrito, vamos ver o diagrama de forças, né? Lembrando que na superfície horizontal, lá, a força da gravidade, que é a força-peso, vetor em azul, equilibra a força normal. Né? E veja bem que, como o deslocamento é horizontal, a normal, como é equilibrada pelo peso, a resultante aqui dá zero. Concluindo assim, que a normal e o peso na superfície horizontal não realizam o trabalho. Então, agora eu coloquei o atrito. O que vai acontecer? Vamos aplicar força motora em laranja para a direita, o atrito vai atuar para a esquerda, retirando energia. Então, energia térmica é resultado do atrito. À medida que a força laranja vai aumentando, o atrito também vai aumentando. Então, para entender melhor a aplicação do trabalho da força de atrito, vamos fazer o simulador aqui do barman que lança uma bebida no balcão para chegar até a mão do cliente. Então, a força F tem a mesma direção em sentido oposto ao deslocamento, qual a força que nós estudamos? A força de atrito. Então, a força de atrito atua no sentido oposto ao deslocamento. Então, o barman vai lançar o copo de vidro para atingir a mão do cliente. O que acontece? O atrito retira energia do bloco, né? Diminui a energia cinética dele, diminuindo a velocidade, aí ele para exatamente na mão do cliente. Então, vamos observar esse fato do trabalho da força de atrito. Então, lá, com que rapidez você pode entregar um milkshake ao cliente? Então, está aqui o garçom, né? Copo de vidro. Então, ele precisa vir até aqui. O que a gente vê nos filmes, né? Ele lança o copo de vidro com velocidade v, aí ele atinge a mão do cliente. Aí nós vamos variar a superfície para ver qual que apresenta maior coeficiente de atrito. Então, devido ao atrito da superfície de vidro, ele não precisa vir com o copo até a posição do cliente, né? Ah, o atrito para a esquerda, velocidade para a direita. Vamos fazer a simulação. Então, aqui o gráfico da posição, a velocidade, o que deve acontecer com a velocidade vai diminuir até zero. Então, o garçom aplica uma força no copo de vidro para a direita, então a velocidade do copo de vidro é horizontal para a direita, o atrito atua no sentido oposto ao deslocamento. Então, quando existe uma força atuando no sentido oposto,
o que acontece com a velocidade do bloco? Diminui até parar. Então é isso que vai acontecer, né? Copo de vidro, superfície de vidro. O coeficiente de atrito vai ser menor, mas vai existir um atrito que vai atuar para a esquerda, a velocidade do bloco para a direita, o atrito da superfície do vidro aqui para a esquerda, vai diminuindo a velocidade. Então a velocidade aqui vai ser uma reta decrescente, né? Nós já vimos isso, a consideração negativa, a velocidade diminui até zero. Aí vai percorrer a distância 5D, chegando exatamente na mão do cliente. Então vamos ver, né? Olha lá, ó. Então a velocidade, 5 metros por segundo, ó, ela foi diminuindo, porque o atrito atua no sentido oposto, e quando a gente tem uma força resultante atuando no sentido oposto ao vetor velocidade, produz aceleração negativa, que diminui a velocidade até zero. Ah, agora, e se eu trocar a superfície de vidro para aço? Então, não vai atingir, o atrito vai aumentar e não vai chegar na mão do cliente. E a velocidade, portanto, vai a zero no tempo menor possível. Então, o coeficiente de atrito do aço é maior que o coeficiente de atrito do vidro. Então, não vai conseguir percorrer a distância 5D. E a velocidade vai atingir o zero num tempo menor. Então, quanto maior o coeficiente de atrito, maior a força de atrito contrária ao movimento, o bloco atinge, o copo de vidro atinge o repouso mais rápido. Vamos ver se é verdade? Então, isso que vai ser a questão do Enem, ó. Trocando a superfície de vidro por aço, o coeficiente de atrito aumenta, a velocidade diminui até zero num tempo menor e ele desloca uma distância menor. Vou aumentar mais o coeficiente de atrito. Vamos colocar mármore. Vai aumentar mais o coeficiente de atrito e vai deslocar menos ainda. Isso. E a velocidade diminuiu até zero num tempo menor, entre 3 e 4 segundos. Já no aço, ele percorreu uma distância igual a 4D e a velocidade anulou entre 4 e 5 segundos. No vidro, coeficiente de atrito menor, força de atrito menor, então a velocidade vai a zero, só que aí vai parar na mão do cliente.